Olá, sexta-feira, 3 de outubro. População cobra medidas do poder público para conter a violência no estado. Vamos falar sobre o mal silencioso que afeta 1 a cada 3 adultos no Brasil. A rotina de quem mora e trabalha em cidades diferentes. Cláudio Ferreira traz as dicas de maquiagem para o nosso clima quente. E a gente convida você a descobrir curiosidades sobre a história do romancista Rodolfo Teófilo. Notícias da Gente começa agora. Morar em uma cidade e trabalhar em outra é rotina para milhões de brasileiros. É uma realidade bastante comum, principalmente em regiões metropolitanas. O repórter Jonas Guedes conversou com especialistas no assunto e conheceu também as ações do poder público de Caucaia para gerar postos de trabalho no município. Caucaia é hoje a terceira economia do estado. Nos últimos 8 anos, tem atraído uma série de empresas nos 3 setores de atividades. Mas, infelizmente, muitos caucaienses acabam preferindo trabalhar em Fortaleza, ou por falta de vagas no próprio município, ou atrás de salários mais interessantes. Você já trabalhou aqui dentro do município? Não, para falar a verdade, aqui mesmo no município é muito difícil conseguir um trabalho, porque é mais fácil a gente conseguir em Fortaleza do que aqui mesmo. Por você preferiria trabalhar aqui dentro do município? Não, eu preferi em Fortaleza, é muito melhor. Que sentido? Em sentido em tudo, né? Porque para lá as empresas pagam melhor do que aqui. Aqui tem muita loja, mas eu já soltei muito currículo aqui, nunca fui chamada. Você gosta de trabalhar em Fortaleza? Não é que eu gosto, é porque é das condições. Se você trabalhasse aqui em Caucaia, seria melhor para ti? Melhor, bem melhor. Você já procurou emprego aqui em Caucaia? Já, mas é porque aqui só tem facção. Para sua área não é interessante? Não, negativo. Já Isabelle se desloca todos os dias a Fortaleza para estudar. A rotina não é a das mais tranquilas. Eu tenho que acordar todos os dias, muito cedo, para chegar em 2 horas do outro lado de Fortaleza, todos os dias. Porque eu não tenho uma faculdade assim que tem o meu curso. Então eu tenho que fazer esse trajeto todos os dias, ir e voltar, e gasta tempo e dinheiro. Essa relação de dependência que existe entre municípios que compõem uma região metropolitana é observada por especialistas na área como natural e até mesmo positiva para as cidades envolvidas. Hoje nós falamos mais na perspectiva da complementaridade que existe entre as cidades. Nessa perspectiva, há uma articulação entre elas no sentido de constituir demandas que se materializam ora em uma cidade, ora em outra cidade. Podemos dar um exemplo na perspectiva do lazer. A cidade de Fortaleza, desde muito tempo, acaba de uma certa forma atendendo a demanda de lazer de parcela substancial da sua população, associada às áreas litorâneas do município de Caucaia e do município de Aquiraz. O poder público municipal, através da Agência de Desenvolvimento de Caucaia, a ADECA, investe em atração de empresas de vários segmentos. O objetivo é criar postos de trabalho para os caucaienses dentro da própria cidade. A estratégia principal é a atração de investimentos para o município, atraindo indústrias, empresas do setor de comércio e serviços. Com isso a gente gera os empregos locais e a gente mantém o jovem caucaiense trabalhando no próprio município. Agora a gente vai falar de um assunto que preocupa boa parte dos brasileiros, a questão da segurança pública. No Ceará, as estratégias repressivas e a militarização da polícia ganharam força nos últimos anos, mas ainda faltam incentivos para as políticas de prevenção, redução de conflitos e ações para lazer e escolarização. Enquanto isso, a população cobra medidas para impedir o avanço da violência. A Renata acompanhou, conversou com a população. O que você sentiu dos depoimentos, Renata? A maioria cobra o que exatamente? A segurança como um todo mesmo, assim, 24 horas, eles pedem segurança em todos os bairros. Tem os bairros com maior índice de criminalidade, de homicídios, de assaltos, com certeza tem, como todos os municípios têm, Caucaia não é diferente.
Mas assim, no centro de Caucaia tem muitos índices de assaltos. Os bairros Açude, Malvinas, se eu não me engano, esses dois eram os bairros que mais tinham homicídios. Recordistas, né? Mas aí diminuiu agora. Até falei com o Major Teófilo, né, que ele falou que esses números diminuíram agora esse ano, que é um ponto positivo também. Mas a população acaba pedindo mais segurança, cobra mesmo, e eles estão reivindicando, e é isso que tem que ser dito mesmo. Tem que pedir. A questão da impunidade também é o que mais dificulta, inclusive, as estatísticas e as ações da polícia, porque as pessoas não dão queixa, não vão à delegacia fazer o boletim de ocorrência. Tem medo, né, também. Não só por medo, mas é aquela sensação de que não vai dar em nada, né? Porque não vai resolver, eu não vou ter o meu carro de volta, ou então, enfim, o que foi furtado ou roubado. E aí a pessoa não faz esse boletim de ocorrência, o que prejudica o trabalho de investigação, porque você não tem nem como quantificar qual é o bairro que é pior, né, em termos de violência. Mas tem uma coisa que os policiais ressaltaram, que a população está ajudando muito. Assim, os números de criminalidade também às vezes assusta o número que cresceu, mas não é que a quantidade de crimes cresceu, é porque as pessoas estão denunciando mais. Aí por isso o número realmente fica maior. Antes as pessoas não denunciavam, agora denunciam mesmo. Porque geralmente quando o celular é roubado ou uma carteira é roubada dentro de um estabelecimento, você geralmente, como você falou, não vai até a delegacia, né? O certo é que vá mesmo para poder entender, por isso que os números crescem tanto e são assustadores. A questão da denúncia, ela é mais importante ainda, ela se faz mais importante no caso de tráfico de drogas, sim, né? Porque aí sim a polícia consegue traçar aí uma estratégia para chegar aos traficantes e tudo mais. Então é importante que as pessoas, que a população toda ajude, exatamente. Ligue o policial dá até os telefones que podem ser ligados, o 190, os telefones diretos de Caucaia mesmo, e participem dessa ajuda com a polícia mesmo, colaborem com a polícia, que todo mundo ganha, né? E que a polícia faça também sua parte, né? De fazer a ronda, enfim, de estar mesmo do lado da população para agir enfim, como deve agir, né? Porque às vezes tem os excessos, a gente sabe chegando disso. no final de semana agora, né? Tem os excessos. É bom lembrar. Os excessos da ação policial mesmo, né? De repressão e tudo mais. Então, tem a medida certa aí desse trabalho, isso precisa ser visto. Pois vamos acompanhar a reportagem. Segurança pública é um dos maiores problemas da sociedade. A população reclama. Eu acho que diminuiu um pouco, mas só que tem que ter mais segurança, né? Segurança zero total. Eu tenho um pouco de medo. Nós precisamos de segurança aqui na Malvinas. Não tem segurança. Mas com mais intensividade da polícia, tenho certeza que vai ter mais segurança. Mas está mais ou menos. A polícia tenta fazer a parte dela. Em Caucaia, por exemplo, o 12º Batalhão, que atende também São Gonçalo do Amarante, constatou que o número de homicídios diminuiu em setembro, se comparado ao mesmo mês de 2013. Chegaram a um número de 39 homicídios e no mês atual, ainda na corrente aqui, na estimativa, aconteceram 8 homicídios e temos uma estimativa máxima em torno de 15, né? Então só nisso daí já supera até aquele percentual mais otimista de 63%, né? Sem falar nas reduções que vem acontecendo dos meses anteriores, desse trimestre, de julho e também de agosto. Ações para diminuir ainda mais os resultados negativos estão sendo executadas. Nós sempre estamos, inclusive, mudando o horário das operações, né? Porque à medida que é sentida a presença do policiamento, que a polícia atua, principalmente para prevenir, para evitar que o crime aconteça, né? E quando não é possível, também ter eficácia na repressão imediata. Então essa repressão imediata, ela tem trazido uma eficácia, inclusive, na elucidação dos crimes de homicídio e na prisão de traficantes. A redução da criminalidade também se dá pela ajuda, pela denúncia da população.
Então a população ela tem se mostrado confiante no trabalho da Polícia Militar, ela colabora com informações, né? Ou seja, tanto através do 190, que é um telefone de emergência, como 181, que é oferecido também pela Secretaria de Segurança, onde a pessoa pode fornecer informações mais detalhadas, né, que possam vir a subsidiar depois em investigações. O sigilo ele é garantido nessa parte desse eixo, a autoridade da aplicação da lei, que tem a eficácia, né, de afastar também dentro do que é legal aquela sensação de impunidade. Agenda Cultural. Em Maracanaú, uma casinha modesta guarda detalhes da trajetória de um farmacêutico que fez história no Ceará. Rodolfo Teófilo nasceu em Salvador e perdeu os pais ainda criança. Pobre, aos 15 anos de idade, veio morar nas terras que mais tarde deram origem a Pajuçara. Lutou quase sozinho contra a epidemia de varíola e ganhou reconhecimento como romancista. A estrutura da casa é simples e remonta ao início do século XX. Rodolfo Teófilo viveu grande parte de sua vida onde hoje é o bairro de Pajuçara, em Maracanaú. Depois de sua morte, a casa onde residiu viveu um período de decadência. Somente em 2005, a Prefeitura de Maracanaú revitalizou o local. Pelo grande valor histórico e cultural que essa casa representa para o povo maracanauense. Não só para o grande distrito de Pajuçara, mas também para o povo maracanauense. Foi nas terras de Rodolfo Teófilo que Pajuçara deu início. Que toda a grande Pajuçara, hoje, o que é Pajuçara, era a fazenda Rodolfo Teófilo, eram as casas de Rodolfo Teófilo, eram as terras de Rodolfo Teófilo. Escritor, farmacêutico, químico, Rodolfo Teófilo é um dos principais expoentes da história do Ceará. E ele é bastante lembrado por uma de suas invenções mais populares, a cajuína. Rodolfo Teófilo, como farmacêutico, ele tinha várias ideias, né? Ele criou a cajuína, tanto criou a bebida, como deu o nome. O termo cajuína foi criado por Rodolfo Teófilo. Também a vacina contra a varíola, chegava no estado do Ceará na época, já vencida. Aí o que o Rodolfo fazia? Ele, como farmacêutico, ele entendia da coisa. Aí, ele, como farmacêutico, ele reproduzia essa vacina. Ele reproduzia, ele mesmo saía aplicando. Ele montava no seu cavalo e saía de casa em casa, não só na Grande Pajuçara, como em toda a região metropolitana e Fortaleza, vacinando a população. Hoje, a casa abriga uma biblioteca, além de servir como um centro cultural para o público de Pajuçara e região. Por que Biblioteca Rodolfo Teófilo? Porque o Rodolfo, além de farmacêutico, além de abolicionista, além de ter inventado e criado a cajuína, reproduzido a vacina, ele também era escritor. Nada melhor do que homenagear com uma biblioteca. Hoje aqui na Casa Rodolfo Teófilo funciona a Biblioteca Rodolfo Teófilo. Temos também a Escola de Música da Secretaria de Cultura de Maracanaú. Também funciona aqui na Casa Rodolfo Teófilo. Nós temos aula de violino, nós temos flauta doce, violoncelo. A Orquestra de Violino de Pajuçara tem como sede a Casa Rodolfo Teófilo. Também vamos receber nos próximos meses oficina de teatro e posteriormente de dança. No estilo. Cláudio Ferreira continua mostrando as novidades do mercado da beleza que foram apresentadas na Beauty Fair em São Paulo, que aconteceu o mês passado. Hoje o assunto é maquiagem. Nosso consultor de estilo conversou com um especialista no assunto e traz boas dicas de maquiagem para o nosso clima quente. Não dá para passar pela Beauty Fair sem falar nas novidades que vem aí no mundo da beleza, da maquiagem principalmente. Quem vai dividir conosco as experiências e contar um pouco das tendências que vão surgir agora 2014, 2015 é o Davi do Carmo, da assessoria de comunicação da Vult, que nos recebe aqui
no estande da Vult. Davi, tudo bem contigo? Tudo bem, graças a Deus. Como é que vai você? Tudo legal? Prazer tê-los aqui conosco. Muito obrigado. Davi, vamos mostrar um pouco aí o que vem de novidade em termos de cor, em termos de produtos para o pessoal do Ceará. Na maquiagem, que é o lúdico, que a gente costuma chamar assim, é o purpurim da coisa, né? Então a gente vem com grande novidade, principalmente para o Nordeste. Todo mundo gosta de ter a pele bronzeada e luminosa. A Vult está lançando um pó bronzeador, ou seja, tomou sol o dia inteiro, ficou com aquele tom bronzeado, aquele tom bonito, mas você quer arrasar na noite, quer ficar legal na festa, o que você vai fazer? Vai pegar com um pincelzinho esse pó iluminador, vai aplicar no colo, vai aplicar no rosto, ele vai intensificar a tonalidade de bronzeado, que é uma proposta e uma tendência muito grande e que virou uma febre em todas as necessaires femininas. Outro grande lançamento e sensação, e eu separei aqui algumas coisas que são bem focadas para cidades solares, tá? Então a gente vem com a base mate. A Vult tem uma base leve, que quando aplicada sobre a pele é uma camada fina, que tira o brilho da pele e ela permanece até 12 horas sem deixar a pele brilhar. E para realçar os pontos, por exemplo, a Vult dá uma sofisticada em seu produto e nós trouxemos que é o blush mosaico. Esse blush mosaico, apesar de falar blush, mas tem várias cores, o estudo da união de todas essas cores devolve à sua pele uma tonalidade natural e sutil e acetinada. Outra coisa que a gente traz que é muito legal e é uma novidade no Brasil, apenas algumas marcas importadas já fizeram e nós estamos trazendo, são a Naked Sombra. Naked, que do inglês quer dizer assado mesmo, é frito, assado no forno. Esse efeito de assado vai dar ela vai transformar a sombra em dois benefícios diferentes na aplicação dos olhos. Se você utilizá-la com o pincel seco, você terá tonalidades suaves, cintilantes e aquareladas sobre os olhos. Se você é uma daquela pessoa ousada e que você gosta de maquiagem vibrante, intensa, você vai usar um aplicador molhado e aplicá-la sobre os olhos. A mesma tonalidade utilizada de duas formas diferentes. Mas o que nós vamos usar na próxima temporada, primavera-verão? As tendências estão vindo para muita cintilância, muito brilho, muito metalizado, tanto nas unhas como na maquiagem, e muitas cores acesas, vivas. Não leiam-se aí aquelas fluorescentes totais, mas tonalidades como pink, como magenta, como azul forte, vivo, azul royal. Então, essas tonalidades são tonalidades que estarão na moda e, em contrapartida, com tonalidades escuras como os pretos, como os amarronzados e as tonalidades de pele, que muitas vezes a pessoa não gosta de colorido, mas ela gosta do nude. E é importante a pessoa entender que o nude, exatamente como ele está falando, nude, sem nada, tem várias tonalidades. Você precisa entender se sua pele tem um nude bege, um nude rosado, um nude amarronzado. Todas elas são tonalidades de pele, mas cada um adequado para a sua tonalidade. Maravilha então, Davi. Muito obrigado pelas informações. Tenho certeza que a brasileira e a cearense principalmente não vai faltar cor nessa estação. Com certeza não. Usem e abusem das cores. Estamos aí para todas vocês, tá bom? Obrigado, muito obrigado Davi. pela atenção, tá bom? Isso, o que vocês precisarem, estamos às ordens, tá bom? Maravilha. Você que está em casa, continua com a gente no Estilo. Fala, doutor. A hipertensão é um grave problema de saúde pública no Brasil. A doença atinge, em média, 1 a cada 3 adultos. É um mal silencioso, geralmente não apresenta sintomas, mas as consequências podem ser bem preocupantes. Dr. Galba, hoje a gente vai falar sobre hipertensão. O que significa?
Olha, a hipertensão é uma doença que a pressão da pessoa está acima do ideal, ok? Então a pessoa que é hipertensa, ela está com a pressão acima do ideal. É uma doença preocupante. Sim, porque a hipertensão, ela tem vários estágios, vários níveis, várias causas, ok? E a hipertensão pode chegar a matar, pode dar um AVC, pode dar mil coisas aí. É o começo de várias doenças, pode ser. É o começo de várias doenças. Ok, vamos conferir a primeira pergunta. Quem tem maior risco de ter pressão alta? Ok, a hipertensão ela é uma doença prioritariamente hereditária, ok? Você já nasce com esse gene, como outras doenças, como a asma, como a diabetes e outras doenças que você já nasce com essa predisposição. Vai depender de como você age, da sua alimentação, da sua vida, se é sedentária, se não é, se é estressante, se não é, se a sua alimentação tem muita gordura ou não tem. Tudo isso aumenta ou diminui a chance de você ser hipertenso. Se você é gordo, ok? Tem vários fatores. Como posso descobrir se eu sou hipertenso? A gente descobre que é hipertenso, tem sintomas, geralmente dor de cabeça, sudorese, que começa aqui e desce para o braço, mas aí já é quase que um infarto. Mas a melhor maneira de você descobrir é ir no posto de saúde e medir. Você sabe a sua pressão, se está normal ou não. Doutor Galba, a hipertensão é uma doença mais comum em adultos? Se pensava assim, sempre achou-se que por causa da idade, porque o envelhecimento e tal, mas o que está se vendo é que cada vez mais, pelos hábitos alimentares das crianças, a hipertensão está aparecendo nas crianças. Achavam-se que as crianças gordinhas eram saudáveis e estão vendo que hoje tem problemas de colesterol, tem problema de pressão alta, crianças com 10 anos. Então não é só mais aquela história do velho, não. Ok. Vamos conferir a próxima pergunta. Doutor, caso a hipertensão não seja tratada, quais os riscos? Geralmente tem o AVC, que é chamado... AVC é um acidente vascular cerebral. O que foi isso? Aconteceu alguma coisa, algum entupimento em uma das artérias onde circula o sangue na cabeça. Essa pessoa pode ficar acamada, pode reverter o quadro, pode voltar a ficar uma pessoa normal e pode ficar acamada pelo resto da vida. Tem a trombose venosa profunda, que é na perna. Tem o infarto do miocárdio, que é no coração, tá certo? Então tem várias, tem dissecação de aorta. Então tem várias doenças, tem aneurismas, né? Tem várias doenças que se a hipertensão não for tratada, a pessoa vem a óbito. Doutor Galba, e como pode prevenir a hipertensão? Ok. A hipertensão, ela pode ser prevenida de uma visita ao médico, pelo menos uma vez ao ano, ok? Onde vai verificar o peso, se o peso está normal para a altura, se a pressão está normal para a idade, ok? E se alimentar, aí o médico vai saber da condição alimentar dele, de que ele se alimenta, se ele procura, se ele fuma, se ele bebe, se ele pratica esporte, se não pratica esporte, se tem uma vida estressante, se não tem uma vida estressante, e vai tentar orientá-lo através de uma alimentação saudável, uma prática de caminhar, uma prática de praticar esporte, nem que seja pequeno, basta caminhar, mas alguma coisa saudável e alimentação saudável para que ele não entre na medicação. Porque entrou na medicação é para sempre. Aí a pessoa diz, muitas vezes me procura, doutor, parei de tomar o remédio porque a minha pressão estava boa. Tipo, rapaz, estava boa porque tu estava tomando remédio, parou de tomar remédio e volta tudo de novo. Mas eles não entendem isso, a gente tem que de vez em quando... Então, para prevenir a hipertensão, são hábitos saudáveis? Hábitos saudáveis e ir ao médico uma vez ao ano. Ok, doutor Galba, muito obrigada pela sua participação. Nada. Até a próxima. Emprego Aqui. Atenção para as oportunidades de emprego disponíveis no Cine IDT de Caucaia. Há vagas exclusivas para pessoas com deficiência para trabalhar como assistente administrativo. O Cine também seleciona auxiliares de corte, oficiais de serviços gerais e muitas outras funções. A agência do Cine IDT em Caucaia fica na rua Joaci Sampaio Pontes, número 2076. Fique por dentro. Seguem até o próximo dia 13 as inscrições para o curso de Excel básico e intermediário na Studart Martins. Pode ser a chance de valorizar seu currículo.
O investimento é de R$ 380 e para mais informações é só ligar 3244 1515. O programa de hoje já terminou, mas eu espero você segunda-feira para falar dos assuntos que movimentam a região metropolitana. Aproveite muito bem o fim de semana. Tchau! Terra queimada de fogo, vento que vem lá da praia, atiça a chama de novo, orgulho de um povo. Eu sou de Calcaia. Eu sou do mar, sou da serra, sou fruto da terra, também sou sertão. Dunas de areias, lagoas, Calcaia é a dona do meu coração. Nosso lugar tá crescendo, tem gente chegando.